aí galera, tudo bom? Professor Fred na área novamente, matéria de Sociologia, e vamos dar continuidade à nossa temática. As teorias sociológicas clássicas sobre o Estado moderno agora. Então vamos dar uma olhadinha como é que o Karl Marx, o Émile Durkheim e o Max Weber vão analisar o Estado. Cada um deles vai ter uma visão bem peculiar a respeito do Estado. No caso do Karl Marx, o Estado está pautado sempre para tentar mediar o conflito entre as classes sociais. Então vamos entender um pouquinho essa questão da luta de classes do Marx. Segundo Marx, conforme nós organizamos a forma da produção material da nossa vida, então a gente vai organizando a sociedade, a gente vai produzindo a nossa história social. E conforme a gente vai organizando a produção da vida material, a gente pode pensar que a produção da vida material é exatamente o que a gente vai chamar de trabalho, né? Há uma relação direta entre a forma como organizamos o trabalho na nossa sociedade e como nós vamos organizar as classes sociais. Uma vez que toda vez que a gente organiza a nossa vida material, organiza o trabalho, existem classes que vão ter privilégios e outras que não vão ter privilégios. E aí está posta a luta de classes, o conflito. Aqueles que não têm privilégio querem obtê-los também. Então, esse conflito, esse antagonismo, ele ocorre nas classes sociais. Então, segundo Marx, na sociedade, o Estado sempre vai estar relacionado à mediação do conflito entre as classes sociais. Então, percebemos que no capitalismo moderno, Marx ele tem uma visão bem interessante a respeito do Estado, porque para ele o Estado, ele nunca escreveu uma teoria exata a respeito do Estado. É possível perceber no decorrer das suas obras uma variação no pensamento marxista a respeito do Estado. No início, nas suas primeiras obras, o Estado aparece como um elemento anarquista, uma visão mais anarquista do Estado, né? Que deveria ser algo a ser superado, o Estado em si não é o que corresponde ao ideal de vida social das pessoas. Então, o Estado deveria ser superado. Depois a gente começa a perceber que para o Marx ele tem uma ideia mais radical em respeito do Estado, onde que o Estado aparece como o gestor dos interesses da classe dominante. Então, para o Marx, é o Estado que vai gerir os interesses daqueles que dominam a nossa sociedade. E, por fim, vem a ideia marxista da mediação do conflito, né? Onde que o Estado, então, no capitalismo, estaria mediando os interesses dos trabalhadores e os interesses dos proprietários dos meios de produção. Passamos, então, para o Émile Durkheim. O Émile Durkheim tem a sua visão do Estado com relação à coesão social. Lembremos que para Durkheim, o Estado é uma das instituições sociais que fundamentam a sociedade. Essas instituições sociais, por sua vez, têm a responsabilidade de manter a coesão social. Uma vez que as instituições sociais mantêm a coesão social e o Estado pertencendo a essas instituições, o Estado, então, tem a função de manter a sociedade coesa. Como que o Estado vai manter a sociedade coesa? Na criação das leis, na criação das normas, no código penal que o Estado estabelece para aqueles que não cumprem as normas, na Constituição, onde que vai estar declarado ali quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, e assim o Estado ele vai organizando a sociedade a fim de mantê-la coesa. Esse é o conceito de Estado, né? Então, segundo o Émile Durkheim. Para o Max Weber, o Estado, ele, na verdade, é uma relação de homens dominando homens. Para o Weber, é bem claro a ideia de que o Estado faz uso do monopólio da violência para dominar aqueles a quem ele governa. E aí a dominação, segundo Weber, ela tem as variações. Então, segundo a metodologia sociológica do Weber, leva em consideração os tipos ideais, ou seja, formular algumas características dentro da sociedade e que vão ajudar para a gente no entendimento e no esclarecimento dessa perspectiva sociológica. Segundo Weber, ao Estado monopolizar
a violência, né, ele vai ter aí o controle e o domínio físico dos seus governados. Porém, existem outras formas de dominação, como, por exemplo, as que eles citam nos tipos ideais de dominação. A dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação legal. Então veja só, a dominação tradicional é aquela dominação que ocorre pelos conceitos tradicionais, pelo costume da sociedade. Então podemos citar aí a relação patriarcal, né, da família patriarcal. O pai tem o domínio sobre a família, certo? Então a dominação, essa seria a dominação tradicional. A dominação carismática é aquela dominação que ocorre nos governos populistas, onde que a persuasão do discurso do líder leva a uma dominação da população. Nós temos aí alguns exemplos, né, como o próprio Hitler no nazismo e o Getúlio Vargas aqui no Brasil. Líderes populistas, né, que pela sua persuasão do discurso, o seu poder de discurso convencia as pessoas. E o carisma deles é o que dominava a população, dominava os indivíduos. E, por fim, a dominação legal é aquela dominação do Estado. Porque o Estado pode usar o monopólio da violência e nós não podemos usar a violência contra o Estado. Porque esse é um direito único dele. E esse direito único é estabelecido por via legal. Portanto, a dominação legal é essa dominação que o Estado tem sobre a gente, fazendo uso da violência quando necessário, né? E somente ele pode fazer. Domina-se legalmente, está na lei, está na legislação que o Estado tem o direito de fazer isso. Certo, galera? Vamos dar uma olhadinha agora numa questão a respeito desta temática. O EN de 2012, sobre o conceito do Estado moderno defendido pelo sociólogo alemão Max Weber, assinale o que for correto. Portanto, segundo Weber, né, a respeito do Estado, vamos dar uma olhadinha quais são as alternativas. Alternativa 1. O Estado moderno deve ser definido estritamente em relação aos seus fins. Alternativa 2. A característica fundamental do Estado é o monopólio do uso da violência legítima dentro de um determinado território. Alternativa 4. A manutenção da autoridade estatal ocorre pela necessária combinação entre o emprego da força física e a busca pela legitimidade junto aos cidadãos. Alternativa 8. Como dimensão superestrutural da sociedade capitalista, o Estado é um instrumento de dominação da classe dos proprietários. Alternativa 16. A legitimidade do Estado moderno deriva principalmente do reconhecimento da validade legal e da competência funcional baseadas em normas racionalmente estabelecidas. Vamos dar uma olhadinha nas respostas corretas. Seriam então as alternativas 2, 4 e 16, né? Que são aquelas que fundamentam justamente o pensamento do Max Weber. A alternativa 2 já trata justamente da relação de dominação legal do Estado e do uso da violência do Estado naquele território. A questão 4, a manutenção da autoridade estatal, ela vai ocorrer entre o emprego da força física, que o Estado pode usar quando necessário, né? E a legitimidade do Estado junto aos cidadãos. Lembrando que o Estado só é legítimo quando os cidadãos os consideram assim. No caso da democracia, o Estado legítimo ele ocorre a partir do voto. É o voto que vai dar a legitimidade ao Estado. A última alternativa, então, está correta. A legitimidade do Estado moderno deriva principalmente do reconhecimento da validade legal, ou seja, de como que ele vai ter a legitimidade, como já conversamos agora, a partir do voto, no caso da democracia, e por fim, pela competência funcional. Como que esse Estado, se esse Estado vai estar cumprindo com as expectativas dos indivíduos que o compõem. Então, para o Max Weber, essas seriam as respostas às alternativas corretas. Certo, galera? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.